Meu amigo, minha amiga ouvinte, a violência no Rio de Janeiro possui índices alarmantes e vem aumentando a cada dia. No meio do fogo cruzado, o cidadão se vê muitas vezes cerceado no seu direito de ir e vir. No programa de hoje, conversaremos com o deputado Luiz Paulo sobre as diversas formas de violência que atingem a nossa população e sobre as medidas de curto, médio e longo prazo que podem ser tomadas pelos governos para que possamos, ao menos, reduzir a terrível sensação de medo a qual todos estamos submetidos. Como você já sabe, sua participação com sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 21, e o número é 995145678. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, ouvintes. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Parece que estamos vivendo numa sociedade do medo, né, deputado? Tamanha violência que a gente enfrenta. É verdade, Pablo. Essa sociedade, ao mesmo tempo que é do medo, é uma sociedade também do espetáculo. Porque também, tanto pela internet quanto pelas redes de noticiários, você coloca o medo no centro do espetáculo, que são todos os noticiários a toda hora e a todo momento, né? E por que é uma sociedade do medo? Primeiro vamos contextualizar. Primeiro foi um pavor, um horror, todos nós ficamos e o mundo inteiro ficou em relação ao inimigo invisível que era o vírus da Covid, que está presente até os tempos atuais, mas com o advento da vacina em massa, diminuiu o efeito desse vírus quanto à contaminação e mortalidade. Segundo, sempre presente é o medo de uma guerra nuclear. A Rússia invadiu a Ucrânia e já faz mais de um ano. E são centenas, milhares de pessoas sendo mortas. E uma ameaça controlada. É constante. De um lado a Rússia, do outro lado os Estados Unidos. E sem sinal de que essa guerra tem um desfecho, né? Sim, mas tem do outro lado os Estados Unidos e a Europa unida. A mesa de negociação para cessar esse confronto? Não. Tivemos, ao longo dessa semana, o chanceler da Rússia presidindo a reunião do Conselho de Segurança Nacional. E ele afirmando, a Rússia invasora da Ucrânia, ele afirmou na reunião do Conselho de Segurança Nacional que nunca uma guerra nuclear, né, esteve tão presente a hipótese, mas até que na época da Guerra Fria. Isso foi dito pelo chanceler russo, que é um dos atores dessa questão. De outro lado, ainda tem as contradições existentes entre China e Estados Unidos, por controles não só de economia, mas também de possessão de terras, né? E tem ainda correndo por fora a Coreia do Sul, que acaba de dizer que tem um drone que pode levar uma ogiva nuclear capaz de promover em maremoto radioativo. Quer dizer, deputado, o senhor tá falando, né, de vários eventos mundiais que acabam deixando todo o mundo realmente apreensivo. Mas ainda tem, e trazendo agora para o Brasil, mas que se reflete no mundo todo, a questão ambiental. Os desmatamentos do pulmão do mundo, que é a floresta amazônica. E em garimpo, e desmatamento para plantio, mas também por garimpo, o que foi feito com a tribo Yanomami, uma calamidade, né? Uma calamidade. Isso sob o aspecto geral. Agora tem as questões, evidentemente,
particulares do estado do Rio de Janeiro. E aí é que a gente vai entrar aqui, de fato, né, no assunto do Rio, porque aí também, no Rio só não, no Rio e no Brasil, né? Aqui especificamente no Rio de Janeiro, em algumas regiões mais e outras menos, a gente vive uma constante guerra entre as várias facções de tráfico, de milícia e tentativas de tomada de território. Moradores da Zona Norte, Zona Oeste, Jacarepaguá, têm sofrido muito com essas guerras, que também parece um problema interminável, né? Que tem até piorado ultimamente no Rio de Janeiro, você não acha? Piorado muito, porque não é só uma questão de guerra entre milícia e narcotraficante. Em muitas regiões, você tem guerra entre narcotraficantes, facções diversas, e em outras você tem uma facção que se une com a milícia para derrotar a outra facção, e muitas vezes tem milícias distintas que se enfrentam. E no meio desse fogo cruzado está a população. E aí há um outro fenômeno que está acontecendo e ampliando muito, que é o fenômeno da anomia. O fenômeno da anomia representa dizer que de determinadas regiões tem lei própria. Se tem lei própria e não as leis que regem o país, não existe Estado soberano. Soberania só existe quando todos estão debaixo das mesmas normas legais. Se cada região dessa tem legislações próprias, evidencia-se que não há o básico da Constituição, que é a liberdade, nem a liberdade de ir e vir. Então, são territórios que estão dominados pelo crime. E às vezes, mesmo que você não esteja num território dominado, você está correndo o risco de sofrer com uma bala perdida, que deixou de ser um evento incomum, passou a ser um evento comum. Toda hora a gente vê isso acontecendo. Quer dizer, toda a população, independente dos territórios que circulam no Rio de Janeiro, está correndo esse risco, né? E esse risco ainda existe mais fortemente porque a União se afasta desse assunto. Ela diz, não, eu tenho presídios federais de segurança máxima, mas ocorre que tanto as armas quanto as drogas não são produzidas no estado do Rio de Janeiro, e aqui chegam em abundância. Deve haver uma integração. Uma integração total que não existe. Existe muitas vezes para você dar entrevista em TV, mas no mundo real isso não está existindo. E aí, imbricado nisso tudo, tem as questões das nossas escolas, nessas comunidades. Que aí tem dois tipos de violência nas escolas, eu diria até três. O primeiro delas é a guerra entre facções, né, ou entre facção e milícia, até mesmo a questão das balas, dos tiros e das mortes, quando a própria polícia se faz presente com o enfrentamento. Então, essa é a primeira grave questão da escola. A segunda grave questão da escola é exatamente o desequilíbrio psicossocioemocional, né? Principalmente do corpo discente ou do seu entorno, provocando crimes inaceitáveis. E tem uma outra terceira assunto que, no fundo, também não deixa de ser uma violência, né? É a precariedade do magistério em relação ao concurso, remuneração. E não é só o professor, é o professor, o inspetor, os profissionais de educação na formação todo. Né? Uma diretora de escola fosse capaz de tudo, quando ela não é capaz. Nem tem os meios, muitas vezes. Não tem meios nem modos. Né? Então, a violência na escola, ela é claramente fruto também dessa desagregação social que nós vivemos. E ainda tem um segundo ponto, né? Porque assim, a violência na escola, a gente teve esse caso agora de Santa Catarina, um caso, né, chocante, que a gente viu. Em outras escolas do país também tinha acontecido também um outro caso em São Paulo, enfim, em outros pelo país. Mas ainda tem uma outra forma que a gente também pode considerar de violência, porque
a partir de um caso como esse, começam a surgir diversos boatos nas redes sociais de que outros casos irão acontecer. Na maioria das vezes, de fato, boatos. Mas o boato em si já é uma forma de violência também. Sim, porque a sensação de medo vem do boato. Você se sente ameaçado em qualquer lugar. E eu adendaria, inclusive, os tribunais de contas do Brasil tiraram desta semana, né, para fazer vistoria em escolas no Brasil inteiro. Em 1.000 escolas. E o estado de conservação dessas escolas também é uma lástima. Ora, então é muito problema junto na política pública, que é essencial para o desenvolvimento econômico e social de um país, que é a política pública de educação. Então, a violência, nas suas mais diversas formas, está imbricada nesse problema. Quando a escola não oferta merenda, não está ajudando em nada ao combate à miséria e à fome, ou quando oferta uma merenda de péssima qualidade. Porque um aluno subnutrido, de família que está abaixo da renda da miséria, não consegue ter o seu aprendizado de forma adequada. Então, isso aí é a demonstração clara da falta de controle. E a gente vai conversando aqui, vai vendo que uma coisa pode estar ligada à outra também. Porque essa falta de investimento na educação, de uma forma geral, ocasiona, às vezes imediatamente, um tipo de violência nas escolas, mas ela também vai causando outros problemas na sociedade. Daí a gente pode ver também uma sociedade que ainda carrega consigo estruturas racistas, preconceituosas, discriminatórias, que aí a gente vê casos como o que aconteceu na Zona Sul do Rio de Janeiro, com aquela professora de educação física que atuou com racismo em relação aos entregadores. Você vê violência familiar explodindo no Rio de Janeiro das mais diversas formas, principalmente na questão do feminicídio, na questão da violência contra a mulher e também na violência contra crianças. Você vê brigas pelos mais diversos, às vezes terminando, tem assassinatos, como também que aconteceu na saída do Maracanã no outro dia, pelos mais diversos motivos, porque pode ter a ver com futebol, mas nem sempre. No caso específico, parece ter a ver com uma briga política. Então, assim, são desavenças no trânsito. É uma sociedade que vive à flor da pele, né, com medo, mas que também provoca em si mesmo essa sensação de segurança, às vezes, né? Sem dúvida nenhuma, Fábio, porque a escola seria um centro de referência para a criança e sua família. Quando a família está desagregada, quando tem 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria, e essas crianças não têm uma rede de sustentação boa na família, e também não tem na escola, exatamente ficam sem nenhum rumo. E aí você alimenta a miséria, a fome, o preconceito, de todas as formas, o religioso, o social, o racismo, o preconceito de gênero, né? Por isso que eu volto a insistir, tinha que ter a política pública tomando a escola como referência, e nessa escola também tivesse este apoio psicossocioemocional para alunos e professores, para ver essa recuperação. Porque a base de uma sociedade é a família. Quando a família inexiste ou está desagregada de vez, você tem que ter uma alternativa para isso. E a escola é essa alternativa. E se as crianças são bem assistidas e bem formadas, você tem esperança para o futuro. Se essas crianças não têm essa assistência psicoemocional, enfim, alimentar, etc., né? Evidentemente você vai perder uma geração. E tudo foi agravado com a Covid e agora com o preconceito, a violência arraigada, né, no sistema informatizado, né? Telefone celular passou a ser um ponto também de desagregação pelas fake news e pelo incitamento à violência. Quer dizer, a gente está passando aqui por diversos pontos, né, diversos tópicos que têm a ver com a violência, e é claro que não existe uma saída única
e uma saída fácil para esses problemas. É um assunto muito complexo, mas inevitavelmente precisa haver, pelo que o senhor falou aqui durante a nossa conversa. Precisa haver integração entre os poderes públicos, seja a União, os estados, os municípios. Precisa ter investimento em educação e precisa ter fortalecimento mesmo dos entes familiares, enfim, uma forma de fortalecer mesmo a sociedade para que ela também vá se retroalimentando num sentido melhor, e não no sentido de aumentar a violência como vem acontecendo hoje em dia. Sim, inclusive, eu acho que as assistências sociais, tipo ajuda emergencial, ajuda familiar, auxílio de renda, tinha que tomar como base as escolas públicas, a partir do cadastro dos alunos matriculados. Esse é o principal cadastro, né? Tudo tinha que partir dali, né? Porque eu quis contextualizar a violência no mundo, no Brasil e no nosso estado. Porque este clima de violência perpassa a política. Os políticos do partido X e Y não são adversários, são inimigos. Ofensas, ameaças e assassinatos políticos. Então passa pela política. O futebol reúne até mesmo fora do estádio para se agredirem, até às vezes se matarem, né? Você vê desavenças em semáforos, em trânsito, também levando à morte. Assassinato em bailes e em bares também. Pega lá alguém que está contratado para fazer um crime contra um adversário e aproveita o momento, atira em todos que estão pela proximidade. Então, por isso que eu digo, a sociedade é a sociedade do medo, é a sociedade do espetáculo, e é a sociedade do medo gerada por essa violência. E aí tem também a incapacidade gerencial, a falta de recursos. Sabe, é preciso, volto a dizer, e reafirmo, qualquer combate à violência, além de você ter que combater os criminosos, você tem que imunizar da violência as escolas. As próximas gerações. Para você ter um olhar para o futuro. Perfeito, deputado. Está chegando ao final de mais um podcast. Tenho certeza que foi um podcast enriquecedor e um assunto complexo que a gente vai ter que voltar outras vezes porque não dá para esgotar em um único programa. Mas eu queria, nesse momento, agradecer aos nossos ouvintes e encaminhar para o quadro Bola Dentro e Bola Fora os destaques positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. Um abraço a todos e até a próxima semana. A bola fora de hoje vai para o governo do estado, que continua atrasando os pagamentos do programa Supera Rio. O programa Supera Rio foi criado na época da pandemia para exatamente suplementar a renda das famílias que ganhavam menos de R$ 210 por mês e continua a valer o Supera Rio até o final desse ano, de 23. Mas os atrasos constantes têm criado muitas dificuldades para essas famílias que contam com esses pequenos valores para seu dia a dia já tão duro e difícil. A Bola Dentro de hoje vai para um tema absolutamente relevante, que são as iniciativas que mobilizam a todos numa campanha contra fake news. Existe uma disseminação em massa de falsas informações que incentivam a violência, a dominação de crianças, mutilações e que não podem mais continuar sem que haja punição a essas plataformas que contribuem pela omissão nessas divulgações. Não dá mais para adiar medidas de combate às redes sociais que insistem em ignorar fatos reais de todo o dia a dia. É necessário entender que a democracia também é respeitar o direito do outro e principalmente o direito à vida.
informações mentirosas, fantasiosas e que incitem à violência, que incitem morte de professores, de crianças, que incitem mutilações, prejuízos à nossa criança e aos nossos adolescentes, esse tipo de notícias tem que ser repelidas. Então, bola dentro esse movimento que se estabelece contra as fake news.